Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. O losango representado na figura 1 foi formado pela união do centro das 4 circunferências tangentes de raios de mesma medida. Olha só que legal a nossa figura. Nós temos 4 circunferências de raios de mesma medida. E o que são circunferências tangentes? São circunferências que estão encostadas umas nas outras. Isso que significa a grosso modo. Tá vendo que está uma circunferência encostada uma na outra? Então isso são circunferências tangentes. O losango representado na figura 1 é formado pela união dos centros das circunferências. Então eu marquei aqui, ó. Esse daqui é o ponto central de cada uma dessas circunferências. Muito bem. Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustra a figura 2. Que bom que ele deu o desenho pronto para a gente, na verdade. Facilitou muito a nossa vida. Legal. Olha só o tamanho que ficou essas circunferências. Muito bacana. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de 300%, 200%, 150%, 100%, 50%. Bem, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados do losango. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular o tamanho de cada um dos lados dos losangos para fazer a soma e descobrir o tamanho do perímetro das duas figuras, porque ele quer que compare a figura 1 com a figura 2. Aliás, quer saber o quanto aumentou, não é verdade? Então, vamos olhar aqui na figura 1. Olha só que informação que ele deu. Ele falou que o losango, cada vértice dele está exatamente no centro de uma circunferência. Muito bem. Então, preste atenção numa coisa aqui que é muito importante. Olha só, pessoal. Eu estou ligando um centro a outro centro da circunferência. Certo? As duas circunferências estão tangentes, então uma está encostada à outra. Observe que eu posso fazer um cortezinho aqui, ó. Imagine que eu passei um estilete. Esse ponto vermelho até esse cortezinho, o que eu tenho? Eu tenho o raio da circunferência, que eu vou chamar de R. E desse cortezinho verde até o ponto verde, eu tenho um raio. O problema é falar que todas as circunferências da figura 1 são iguais. Olha só que interessante. O mesmo vai acontecer com as outras. Eu tenho aqui, por exemplo, deste ponto até o outro ponto aqui. Também de um centro da circunferência até o outro. Vou fazer um cortinho aqui. Do cortinho que eu fiz com o estilete, que está bem na borda da circunferência, até o centro, o que eu tenho? Eu tenho o raio. A mesma coisa acontece aqui, do cortinho até o centro. Isso vai se repetir nos outros lados também? Vamos ver. Vou fazer aqui o lado no meu losango. Vou fazer o cortinho aqui, ó. Puf, cortei. Do meu cortinho até o centro, eu tenho o que? O raio. E do cortinho até o centro da circunferência, eu tenho quem? O raio. E para finalizar, o último lado, ele vai ser igual? Vai sim, ó. Se eu fizer um cortinho aqui, ó, com um estilete, observe que eu tenho do centro até uma das laterais da circunferência. Qual é o valor disso? É o raio. Do cortinho até o centro, aqui eu também tenho um raio. Então, qual é o perímetro da circunferência? Eu não tenho um número, professor. Tudo bem. Vamos utilizar a letra R. Vamos ver quantas letras R eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou falar que o perímetro desse primeiro losango, o perímetro aqui, ó, do primeiro losango, é igual ao que? A 8R. Vamos analisar a segunda figura. A ideia para análise é exatamente a mesma, mas só que vai mudar um pouquinho o resultado. A ideia para analisar é a mesma, o que muda é o resultado.
vou fazer uma linha do centro da primeira circunferência até a segunda, certo? E eu vou também fazer o quê? O meu cortinho aqui com o estilete. Observe que, qual é a circunferência que dobrou de tamanho? Tá na cara, na verdade. Então vamos ver, essa pequenininha continua do mesmo tamanho, não tá? Então qual era o tamanho do raio? R. Então vou escrever aqui R. Do centro da pequenininha até a borda, qual é a distância? R. E a grande? Não dobrou o raio? Sim. Então a distância da borda, que o tracinho até o centro da circunferência, é o dobro, é igual a 2R. Vamos analisar os outros lados. Olha só, do centro até o outro centro. Vou fazer o meu cortinho. Na circunferência pequena, do centro até o lado aqui, até a circunferência, qual é o nome disso? É o raio. E da grandona, do cortinho até o centro, também é o raio da grandona, mas o raio da grandona não é o dobro do tamanho. Então vou pôr aqui 2R. Isso foi uma tentativa de uma música de suspense, tá? Tudo bem, ficou na tentativa. Venho aqui e vou ligar também os meus centros das duas circunferências. E vou vir aqui e vou fazer um cortinho no meio. Na circunferência pequena, qual é o tamanho do raio? R. E da circunferência grande, qual é o tamanho do raio? 2Rs. E agora, é o último lado. Será que vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Então vou vir aqui, vou vir fazer a minha reta. E vou fazer o meu cortezinho também. Vou vir aqui, vou fazer meu cortezinho aqui, ó. Qual é o tamanho do raio da circunferência pequena? É R. Qual é o tamanho do raio da circunferência grande? 2Rs. Então, qual que é o valor do perímetro do losango 2? Olha, é só eu somar a quantidade de R's que tem para ver aqui qual é o tamanho, né? A soma de todos os lados do perímetro. Então vamos somar aqui, ó. 2R's mais R's, 3R's mais R, 4R's. 4R's mais 2R's, 6R's. 6R's mais 2R's, 8R's. 8R's mais R, 9R's. 9R's mais R's é igual a 10R. 10R mais 2R aliás, ele é igual a 12R. Ok? E aqui o vermelho eu já fiz a conta. Então, ao todo, contando todos os R's, isso aqui virou quase um trava-língua para ler quantidade de R que tem. Nós ficamos ao todo com quanto? Com 12 R's. Em vez de ficar falando R, olha só. Eu posso simplesmente somar os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, beleza, já sei que o perímetro do meu segundo losango é igual a 12R. Mas ele quer saber isso? Não. Ele quer saber o quanto, comparado ao perímetro do losango da figura 1, qual foi o aumento. Então, olha só, o perímetro da figura 1 é igual a 8Rs. O perímetro da figura 2 é igual a 12Rs. Então, vou vir aqui e vou marcar aqui 12Rs. Ele quer saber o quanto aumentou. É uma questãozinha de porcentagem simples. E olha, se você tem dificuldade com porcentagem, não tem problema. Lá no Calcule Mais eu tenho muitas aulas de graça para você que irão te ajudar, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular a diferença, o quanto aumentou? Primeiro, antes de fazer a porcentagem, vamos ver aqui quanto que aumentou. É só fazer, ó, 12Rs menos 8Rs. Quanto que foi o aumento? O aumento foi de 4Rs no perímetro. Muito bem. Olha só. Quando comparado ao perímetro do losango da figura 1. Então, eu estou comparando com o perímetro do losango da figura 1. Como é que eu calculo a porcentagem? É o número que eu quero, na parte de cima do numerador, que é o número que eu quero saber a porcentagem, que nesse caso é o 4R, que representa o meu aumento, sobre o meu número de referência. Quem é o meu número de referência? Perímetro do losango da figura 1.
vou fazer isso vezes 100, certo? Então vai ficar, quem é o número que eu quero saber a porcentagem? É o 4R's, que ele representa o aumento. Dividido por quem? Dividido pelo perímetro da figura 1, que é a minha referência, ó, comparado ao perímetro da figura 1. 8R vezes 100. Vou escrever aqui do lado, ó, 4R sobre 8R vezes 100. Professor, posso simplificar o R? Pode. Ele cai fora. Então vai ficar aqui, ó, 4 sobre 8 vezes 100. Professor, eu posso simplificar 4 sobre 8? Eu posso simplificar por 2? Posso. Posso simplificar por 4 direto? Posso. Então vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então ficou meio vezes 100. Que é a mesma coisa do que, pessoal? Fazer aqui em cima. É a mesma coisa de fazer 100 dividido por 2, que é igual a 50. Ficou apertadinho, mas eu encontrei a resposta, que é igual a 50 o quê? 50%. Olha só que bacana. Quem tiver dúvida com multiplicação que envolve frações, tem lá no Calcule Mais também números racionais e frações, para você aprender. Joguei aqui na formulinha da porcentagem. 100 dividido por 2 é igual a 50. 50 é o quê? Por cento. E esse 50% é justamente o aumento. Ou seja, se eu dobrar o raio de 2 circunferências, eu tenho um aumento de 50% no perímetro do losango, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!